Bom dia, tudo bom com vocês? Olha só, pessoal, hoje eu vou explicar o exercício de matemática dessa semana, certo? O nosso eixo norteador é saúde e nós vamos trabalhar o número da Covid-19. Por que é que eu peguei esse tema? Como o eixo norteador é saúde, então eu resolvi fazer com vocês, mostrar para vocês as possibilidades, né, de como esse assunto ele pode cair no Enem. Certo? Então eu peguei aqui 4 questões, certo? Teve questões que eu peguei de professores já feita e teve outras que eu mesmo montei só para a gente ter uma noção mais ou menos de como a gente pode utilizar esse assunto, como pode ser utilizado esse assunto no Enem, certo? Então vamos lá. Eu vou explicar o exercício e vocês vão tentar responder, beleza? Então a primeira questão que eu coloquei para vocês diz o seguinte: em uma cidade no norte da China, foi comprovado o primeiro contágio e, após alguns dias, verificaram que a taxa de contágio do Covid-19 é a mesma apresentada na figura abaixo. Eu vou colocar aqui a figura que está aí na atividade de vocês. Olha só, se vocês observarem essa figura, deixa eu pegar aqui minha canetinha aqui. Se vocês observarem essa figura aqui, ela diz o porquê a taxa de contaminação, certo, do Covid é considerada elevada, né? É bem interessante isso. Por que ela é considerada elevada? Então, olha só. Cada pessoa infectada com o vírus contamina outras 3 pessoas, né? Muitas vezes a doença não apresenta sintomas, o que eleva a propagação. Então, veja bem, fizemos um esquemazinho aqui, eu tenho 3 etapas aqui. Então, ó, a primeira pessoa, certo? A primeira pessoa, ela vai contaminar outras 3. Né? Isso aqui a gente está fazendo uma base, tá certo? Foi um estudo que foi feito. Então, cada pessoa contamina 3. Então, a primeira etapa nós tivemos uma pessoa contaminada, certo? Na segunda etapa nós já tivemos 3 pessoas contaminadas. Cada pessoa dessa vai contaminar mais 3. Certo? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, a primeira etapa só tem uma pessoa. Na segunda etapa, eu passei para 3 pessoas. Na terceira etapa, eu já passei para 9 pessoas. E essa sequência ela vai continuar. Tá certo? Então, o que é que eu vou perguntar? Eu pergunto agora para vocês o seguinte: ó, os órgãos responsáveis pelo controle da pandemia perceberam que se não fossem, ó, não fossem tomadas uma medida de intervenção rápida, o processo de pessoas infectadas na quinta etapa seria. Então, o que é que vocês vão fazer? Olha só, é uma sequência. A primeira eu tenho uma. A primeira etapa eu tenho uma. Na segunda etapa, 1 vezes 3, 3. Na terceira etapa, eu tenho 3 vezes 3, né? 3 aqui, ó, cada uma 3, deu 9. Na quarta etapa, cada uma dessas 9 aqui vão infectar 3. Então, você vai multiplicar 9 vezes 3. E depois o resultado vezes 3 novamente. E vocês vão marcar a opção correta. Tá certo? Note que eu estou colocando umas questãozinhas aqui que a gente para servir de base de como pode acontecer de cair essas questões desse assunto no Enem, visto que é um assunto da atualidade. A nossa segunda questão, eu fiz ela com base no gráfico apresentado abaixo, que traz informações sobre casos novos da Covid para dados de confirmação em um determinado período, a partir de 50 casos confirmados. Isso aqui já é no Brasil, tá certo? Então eu consegui esse gráfico aqui, certo? De uma empresa. E quando surgiu a partir de 50 casos, notem aí que foi a partir do dia 11, né? Lá do dia 11 do 3, certo? E aí o crescimento diário, tá certo? Então a partir do dia 11 do 3 até o dia 25, quantos casos foram detectados em cada dia desse aí, tá certo? Então eu tenho um gráfico onde nós temos embaixo as datas, na barrinha aqui vertical do lado aqui nós temos os infectados, o número de infectados, e em cima de cada barrinha dessa nós temos a quantidade do dia que foi infectado.
tá certo? Então, a pergunta diz o seguinte, ó, uma coisa simples, mas é só para a gente entender como analisar um gráfico, certo? Em que dia, olha só, deixa eu só pegar aqui minha canetinha aqui, vou pegar o marca-texto aqui. Ó, em que dia, em qual dia apresenta o menor e o maior número de casos confirmados nesse período. Então vocês vão analisar o gráfico, vão olhar qual foi o dia que teve maior número de casos, quer dizer, desculpa, o menor número de casos e o maior número de casos, e vai marcar a opção, tá certo? É uma questãozinha básica, mas é para a gente entender de como a gente vai analisar um gráfico. A gente está entendendo como analisar um gráfico, tá certo? Tirar as informações do gráfico. A nossa terceira questão, ela diz o seguinte, olha só. Os dados da tabela abaixo são do dia 28 de abril de 2020. Nota que eu estou trabalhando com dados atualizados, tá certo? Então, estou tentando pegar os dados mais atualizados possíveis para que a gente trabalhe. Então, olha aí a tabela. Observe bem essa tabela. No dia 28 de abril, nós tínhamos 68 mil casos, né? Tantos recuperados, tantos mortos. E eu peguei alguns estados: Ceará, São Paulo, Rio, Pernambuco e Amazonas, certo? E aí o que foi que a gente fez? Pegou-se o número de casos confirmados e o número de mortes, de óbitos. E aí o que é que eu vou perguntar na questão? Com base nos dados da tabela, o estado com a maior taxa de mortalidade é, certo? Então vamos ver qual é o estado com a maior taxa de mortalidade. Se é o Amazonas, o Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro ou São Paulo. Como fazer isso? Eu vou responder uma das questões, tá certo? Eu vou responder uma das questões para a gente entender, para ver se dá certo. Vou começar com o Amazonas e vocês vão fazer os restantes e depois vão verificar qual que tem a maior taxa de mortalidade. Então vamos lá. Olha aí. Exemplo que eu vou responder é a letra A, Amazonas. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos montar uma regrinha de 3. Certo? Ó, cadê o Amazonas? Eu vou marcar aqui no gráfico. Ó, Amazonas. Está aqui. Ó. Certo? Eu vou destacar aqui Amazonas. O Amazonas ele teve quantos casos confirmados? 3.928 nesse período aqui, ó, tá certo? Então tá aqui, ó, os casos confirmados, certo? Ó, eu vou colocar ele aqui, ó. Ele é o 100%, tá certo? Ó, casos confirmados, 100%. O óbito, que é 320, eu vou colocar aqui igual a X%, tá certo? Aqui nós vamos fazer aquela relaçãozinha, ó, meio pelos extremos, tá certo? Fazendo isso, nós vamos ficar com, ó, 3.928 vezes x, tá aqui, ó, 3.928 vezes x, igual a 320 vezes 100%. Fazendo essa primeira multiplicação aqui, ó, eu vou ficar com, olha só, 3.928x igual a 32.000. E esse 3.928 está multiplicando e vai passar o quê? Dividindo. Muito bem, então vocês vão dividir, ó, 32.000 por 3.928 e aí você vai encontrar a taxa de mortalidade nesse período no Amazonas. O que é que você vai fazer? A mesma coisa vocês vão fazer para o Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Essa mesma continha que eu fiz aqui, ó. Certo? É só trocar os valores. E aí você vai ver qual é a que vai dar a maior taxa, a maior porcentagem, que é o resultado que você vai encontrar. A que você encontrar com a maior taxa, aí você vai lá e marca a opção correta. Beleza? Eu fiz a letra A, que é para ajudar vocês, e vocês fazem as demais. E a nossa quarta questão, ela diz o seguinte, ó, o gráfico abaixo, ele apresenta os dados de contaminados por região no dia 8 de maio de 2020. Qual a região que apresenta maior taxa de contaminação? Então, olha só, eu tenho um gráficozinho, eu peguei lá do Ministério, certo, da Saúde, e aqui nós temos por região. Nós temos a legenda Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
tem aí o número de casos e a porcentagem, tá certo? Maior taxa de contaminação. Então, mais uma vez, é uma atividade fácil para que vocês visualizem o gráfico e entendam como tirar as informações desse gráfico. Então, nesse gráfico eu posso ter qual é a região que tem a maior taxa, qual a região que tem a menor taxa, certo? De contaminação. Eu posso fazer uma média de números de contaminação. Então, eu posso fazer várias questões em cima desse daqui. Mas nessa primeira questão, eu quero apenas que você diga qual é a região. Olha aqui, ó. Tá aqui a pergunta, ó. Qual a região que apresenta maior taxa de contaminação em porcentagem? Certo? Ó, em porcentagem. Ok? Então vocês vão olhar e depois vocês vão marcar aqui qual é a região que vocês vão marcar. Tá certo? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para mim que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Tá certo? Essa é a nossa atividade dessa semana, visto que o eixo que nós vamos trabalhar é o eixo da saúde. Beleza? Qualquer coisa, pode mandar as notas que eu tiro as dúvidas de vocês.